Boa noite! Estamos começando a nossa quarta live hoje, da nossa semana temática de autoconhecimento. Seja você. Eu vou dar só um minutinho para o pessoal ir entrando e a gente já começa. Boa noite, boa noite. Pronto. Então eu vou começando já. Sejam bem-vindos, Eduardo, Bianca, Val, Marco. Antes da gente falar propriamente da live, eu quero só falar um pouquinho com vocês. Eu não sei se vocês viram que hoje a gente começou um novo mês, e se vocês repararam, mas eu fiz um post falando sobre isso, porque junho vai ser um mês de energia 1. Então a gente está iniciando um novo ciclo, depois de toda essa confusão que a gente vem vivendo em função do isolamento social. O mês de junho provavelmente já vai ser um pouco mais suave. Não sei como é que tá na cidade de vocês, mas aqui em Porto Alegre a gente está começando a voltar ao normal, entre aspas, não 100%, mas os shoppings reabriram, as lojas estão abertas, a gente está voltando a ver pessoas na rua, todo mundo de máscara, né? Todo mundo de máscara, com muito álcool gel, mas a gente está realmente entrando num novo ciclo. Então o convite é para vocês olharem depois o meu post lá e já começar a pensar o que vocês vão querer criar a partir desse mês de junho. Vamos viver ele como se realmente fosse um ano novo começando, para que a gente possa realmente decidir e escolher melhor para os próximos meses. Então, pegar aquele projeto empoeirado que está lá na gaveta, que a gente não deu mais atenção, de repente começar ele. Começar, de repente, um novo hábito, ou recomeçar, né? Então, antes do Covid, antes desse isolamento social, a gente estava malhando e agora a gente não está mais. Então, quem sabe agora recomeçar, né? Voltar para academia, começar a meditar, criar novos hábitos. Então, só queria fazer esse convite, né? Pra gente realmente viver essa energia 1 do mês de junho da melhor forma, tá? E agora eu vou começar a live, a gente já dei um tempinho aí pro pessoal ir entrando. E o tema de hoje é além da sua família. Mas antes, relembrando, né, a gente já tá na quarta live. Na primeira live a gente falou sobre quem a gente é quando ninguém está vendo. E aí eu dei o exemplo da floresta. Quem estava na live vai lembrar que quando a gente está sozinho numa floresta ou mesmo em casa, a gente se comporta de uma maneira, a gente se veste de uma forma diferente, caminha, inclusive, de uma forma diferente do que quando a gente está na rua, na cidade e tem várias pessoas na rua. Apesar de que eu já comentei, né, eu brinquei, eu acho que elas não estão muito preocupadas com o que a gente está vestindo ou como a gente está se comportando, mas ainda assim a gente cria um monte de filtros e se comporta de uma maneira diferente. Então a provocação era a gente começar a ser mais nós mesmos e não ficar só se preocupando com o que o outro vai pensar. E aí na nossa segunda live a gente falou sobre autenticidade. E aí eu dei vários exemplos meus de em que momentos eu estava sendo autêntica, né? Quando na live eu comecei inclusive aquele dia com uma boina vermelha, que é algo que eu não costumo usar, para mostrar que a gente tem que ser o que a gente quer ser, como a gente quer ser, independente do outro achar aquilo legal ou não, né? E aí a ideia era a gente começar a escolher por nós e não pelo ponto de vista das outras pessoas. E pensar, refletir se as escolhas que a gente faz na nossa vida realmente são as nossas escolhas, ou se a gente escolhe a partir do ponto de vista de outras pessoas. E aí, na nossa terceira live, eu falei sobre o ser infinito que nós somos. E a gente convidou o nosso corpo para a nossa vida. A gente fez uma prática, não foi bem uma meditação,
mas eu pedi para vocês sentirem se ao se conectar com vocês e expandir esse espaço de conexão, vocês ainda estavam naquele espaço e todo mundo sentiu, eu acredito, que sim, a gente estava lá, porque nós somos seres infinitos e a gente muitas vezes se limita. Então eu brinquei, né? Eu dei o exemplo de que nós nascemos para ser árvore, mas muitas vezes a gente se comporta como bonsai. Vocês já viram um bonsai, né? Vocês sabem como funciona. Então um bonsai, ele é uma árvore, só que ele foi colocado num pote minúsculo. Muitas vezes a gente tem que podar as raízes, inclusive, dele, para ele continuar pequenininho. Então ele vai ter no máximo, sei lá, uns 30 centímetros. E às vezes era para ser uma árvore de, sei lá, 10 metros. E isso é o que a gente faz com a gente. A gente se limita, a gente se poda bastante e deixa de fazer as nossas escolhas, que expandiriam muito mais a nossa realidade, em função das outras pessoas, de novo, né? E hoje nós vamos falar de família. E o título da live é Além da Sua Família. Então, a provocação inicial aqui para nós hoje é para a gente pensar que presente, que conscientização que a gente foi para os nossos para os nossos pais. Então, quando a gente nasce, nós somos um presente. Continuamos sendo, mas muitas vezes a gente não percebe, tá? Mas de qualquer forma, para os nossos pais, independente da crença que você tem, algum motivo teve para você vir naquela família, com aquele pai, com aquela mãe e não com outro. E aí, o que a gente pode começar a observar é que presente a gente é para essas pessoas, para o nosso pai e para nossa mãe. E que muitas vezes, infelizmente, eles se recusam a receber. Então, talvez a gente tenha nascido para fazer com que eles se sintam mais amados, para mostrar para eles que eles poderiam ter uma vida melhor, que eles não precisariam sofrer tanto. E muitas vezes eles não percebem isso, mas a criança vem para isso, muitas vezes para ajudar eles a ter uma vida mais leve, para mostrar que eles não precisam ficar se julgando o tempo todo, que eles não precisam escolher a raiva e a tristeza. Então, quando a gente é criança, muitas vezes a gente consegue cumprir bem esse nosso papel, mas às vezes os nossos pais eles não conseguem receber isso. Eles não é que eles não queiram, eles não estão prontos, eles não sabem receber. Então, muitas vezes tu chega pro teu pai, pra tua mãe e tu vai dar um abraço e ele dá o abraço meio que fugindo, né? Então, não é por mal, mas ele não está disposto a receber, ele não sabe receber. E quando isso acontece com a gente, como é que a gente se sente? Observa, reflete um pouquinho aí. Qual é a sensação que tu tem quando tu diz eu te amo pro teu pai e ele fica todo sem graça? Ou quando tu vai dar um abraço na tua mãe e ela recebe meio de lado, sabe? Aquela pessoa que dá um abraço só com uma mão, assim, com um braço, como se não quisesse estar ali. Como é que você se sente? Hoje, claro, como adulto, talvez a gente sinta diferente. Mas quando a gente é criança, a impressão que dá é que a gente é um fracasso total, né? Pelo menos a maioria das pessoas, eu acredito que acaba se sentindo dessa forma. Ou não. Deixar vocês responderem aí, me contarem alguma coisa. Tá todo mundo bem? Boa noite, boa noite. Então, assim, quando a gente dá o amor, por exemplo, para os nossos pais e eles não recebem, eles não fazem isso por mal, tá? Eles apenas não podiam ou não conseguiam receber aquilo naquele momento de ti. Não tem nada de errado contigo por isso, assim como não tem nada de errado e nem de mal, entre aspas, com eles também, tá? Não é culpa nem tua e nem deles. A gente sabe que cada pessoa tem uma história, e aí é aquilo que quem participou lá do desafio Faça as Pazes com sua criança interior, provavelmente chegou a essa conclusão, que na verdade os nossos pais, eles também têm a história de vida deles,
eles também sofreram, eles também passaram por várias situações que muitas vezes fez eles ficarem mais calejados, mais enrijecidos, e eles não fazem isso por mal. Mas, de qualquer forma, não é necessário que a gente pense que a gente está errado, tá? Nós fomos, sim, e continuamos sendo um presente para os nossos pais e para muitas outras pessoas na nossa vida, tá? Que mais? E aí é muito louco, né? Porque a gente fica tentando, forçando para fazer com que eles nos aceitem, para fazer com que eles recebam de nós, mesmo que eles não consigam, até que a gente chega num determinado momento da nossa vida que a gente, sei lá, tipo, meio que desiste disso. E aí nesse momento, que normalmente é lá na adolescência, a criança se torna rebelde, né? Começa a aprontar um monte de coisa para chamar a atenção dos pais, para ver se assim eles vão receber eles, né? Essa criança, esse adolescente, enfim. E ninguém consegue entender isso, né? É muito louco. Eu não sou mãe, mas acredito que o desafio para os pais na adolescência em função disso seja bem grande. E muitas vezes eles não fazem de propósito, né? Então, dependendo da criação que eles tiveram, eles vão achar que é muito mais importante, por exemplo, eles terem dinheiro para pagar aula de um monte de coisa, de colocar a criança na melhor escola, de colocar num clube, de, enfim, várias coisas caras, presentes, né? Ah, comprar um videogame, comprar o melhor celular, quando na verdade o que a criança queria era aquele abraço lá, mas ela não tinha, e eles, porque talvez lá na infância tenham passado necessidade, eles achavam que o que a criança precisava era aquilo que eles não tiveram. Então é muito louco, e é como se fosse de fato uma conversa de louco, porque cada um dá o que acha que o outro quer receber e no fim ninguém se conversa, ninguém se entende, mas tá tudo certo. O problema é quando a gente chega na fase adulta e continua querendo essa aprovação. E aí o que que a gente faz para tentar mudar isso? A gente vai lá e escolhe o marido ou a mulher que muitas vezes é igual à mãe ou ao pai. Porque lá no fundinho a gente tem a expectativa de que se eu conseguir mudar o meu cônjuge lá, o meu companheiro, companheira, eu vou estar mudando os meus pais. É maluco, mas é uma coisa que muitas vezes acaba acontecendo. E é uma tolice, porque no fim isso não vai resolver, não vai curar nem mudar os nossos pais, porque eles não vão nem entender isso que está acontecendo. E aí, às vezes, a pessoa fica lá se maltratando uma vida inteira, saindo de um relacionamento ruim para outro relacionamento ruim, tentando reproduzir alguma coisa que, na verdade, nem precisava existir. Dudu tá refletindo sobre isso. Vocês estão acompanhando? Querem fazer alguma pergunta? Bom, vamos continuando então. E se nada disso fosse verdadeiro? E se a nossa missão não fosse curar os nossos pais? E se nada de errado tivesse acontecendo contigo? Ou com eles? E se isso fosse proveniente de alguma outra coisa que não tem nada a ver com eles ou com vocês? Né? A gente fica achando que a gente tem que curar os nossos pais, que a gente tem que ser aceito e amado pelos nossos pais. Claro que no mundo ideal seria, mas enquanto a gente fica tentando provar alguma coisa para alguém, a gente não tá sendo nós mesmos. Porque a gente fica pensando, ai, como é que eu preciso me comportar, por exemplo, né, quando a gente é criança ou adolescente, para os meus pais gostarem de mim. Só que às vezes o problema não é contigo, ele não gosta dele mesmo, não, sabe? Então, assim, e aí tu passa às vezes uma vida inteira tentando se comportar como o teu pai ou a tua mãe gostaria que tu se comportasse, e às vezes eles não estão nem
nem aí pra isso, né? E às vezes a gente passa uma vida inteira fazendo isso. Eu brinco, né, que quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque lá dentro da nossa cabeça a gente tá tendo uma conversa interna com a nossa mãe ou com o nosso pai, que ele tá lá te julgando e dizendo, ai, não faz isso porque isso é errado. E aí tu já é adulto, tu já é casado, já tem filhos, tu te sustenta e ainda assim tu vive ainda como se fosse aquela criança lá de trás que fica tentando agradar os pais. É maluco, né? Como curar essas carências? E se a gente se bastasse, se a gente se amasse mais, se a gente se desse mais carinho, se a gente fizesse mais por nós e não esperasse tanto dos outros, como seria? Talvez esse seja o começo disso tudo, né? Porque enquanto a gente espera dos outros e depende de certa forma de outras pessoas, a gente nunca vai ser feliz. Porque a gente só consegue mudar o que a gente pode controlar. E a única coisa que a gente consegue controlar somos nós. Nem os nossos filhos, né? Então eu tenho primas, tenho amigas que têm filhos pequenos e a gente sabe que hoje em dia nem eles os pais controlam, né? Porque eles já se mandam desde pequenos, já decidem que roupa vão usar, o que querem assistir na TV, enfim. Então não adianta muito. A gente começa então a cada vez mais ser... deixa eu pensar que exemplo que eu posso dar. Ser o próprio capitão do seu próprio navio, do seu próprio caminho, né? E não ficar dependendo de outras pessoas para ter sucesso, dependendo de outras pessoas para realizar alguma coisa, para ter algum projeto, ter sucesso na vida, né? Então, isso é interessante da gente começar a pensar. E aí, de novo, que nem a gente fez nas outras lives, eu trouxe algumas perguntas aqui pra gente refletir, que são do livro lá do Dr. Dan Heer, Sendo Você Mudando o Mundo. E a primeira, então, de hoje é: em qualquer idade que você decidiu que era um fracasso porque seus pais se recusaram a ver o presente que você era, você estaria disposto a abrir mão de tudo isso agora e destruir e descriar isso e reivindicar, possuir e reconhecer que você é o presente que veio ser, mesmo que você não saiba o que é? Sim! Então, quanto da sua família você criou para validar os pontos de vista de sua família sobre o que é possível e o que não é possível? Então, aqui é outra coisa que a gente faz muito, né? Então, desde pequeno a gente escuta muito os nossos pais, os nossos tios, os nossos primos, irmãos, enfim. E a gente acaba acreditando muito no que eles nos dizem, porque afinal de contas eles são mais velhos muitas vezes do que nós, eles já viveram, eles sabem muito, né? Mais do que nós, pelo menos a gente acha isso, né? Então, se os nossos irmãos dizem que tal área é a melhor para te fazer vestibular e fazer faculdade, por exemplo, tu acaba internalizando aquilo e quando chega a tua hora de fazer vestibular, o que que tu faz? Provavelmente tu vai lá e faz vestibular para aquela área que aquelas pessoas te disseram que ia ser bom. É que nem o concurso público, né? Quantas vezes, quantas pessoas, e claro, dependendo da geração, as gerações mais novas é um pouco mais difícil, mas a ideia dos nossos avós, muitas vezes dos nossos pais, é que o concurso público era a melhor opção na vida. Então, quando tu sai do colégio, tu entra na faculdade, tu já começa a pensar para que área eu vou fazer um concurso público para trabalhar. E aí tu entra naquele concurso público, tu passa, né, no concurso, tu começa a trabalhar naquela área e tu lembra dos teus pais ou dos teus avós dizendo que aquilo é a melhor solução do mundo, é o sonho, né, perfeito lá. E aí tu não tem coragem de sair daquilo, tu não tem coragem de abrir um negócio, de viver teu sonho, porque não é seguro, não é estável. Então, a gente faz isso pelas mensagens que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida. Afinal de contas, a gente acha que eles estão certos e nós estamos errados.
E aí? Interessante, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? Vocês conseguem observar isso, sentir isso? Quantas coisas na nossa vida a gente decidiu baseado no que os nossos pais, os nossos familiares disseram que era o ideal. Ah, tu tem que fazer inglês, porque o inglês é fundamental hoje em dia, porque a gente vive num mundo globalizado e ele vai te trazer sucesso. E aí tu vai lá, tu faz inglês, tu não tem sonho de trabalhar em nada que tu precise do inglês, tu não tem sonho de morar fora do Brasil, tu quer morar numa fazenda no meio do mato, mas tu precisa fazer inglês porque falaram que tu tinha que fazer, né? E várias outras coisas. Isso é só alguns exemplos aqui que eu vou dando pra vocês. E a gente faz muito isso. Olha, Val, com certeza, ainda escuto a voz deles falando. A gente tem várias conversas internas muito malucas aí com os nossos pais, com os nossos primos, tios, enfim. Então é insano isso. É insano. Outra coisa também que vocês vão reparar, se vocês começarem a analisar aí, começar a refletir e relembrar, né, de tudo, todos os ensinamentos que vocês tiveram até hoje, vindo da família de vocês. Outra coisa que marca muito e que muitas vezes a gente não percebe é que a gente sente, a gente acha que a gente não pode ser maior do que a nossa família. Maior no sentido de criar mais, de ter mais, de, enfim, de ter sucesso na vida, por exemplo. Então a gente acha que não pode ganhar mais dinheiro, por exemplo, que os nossos pais ganhavam. Por quê? Porque eles nos ensinaram a sobreviver nessa realidade. Eles nos ensinaram tudo que a gente sabia quando era criança. E internamente a gente criou lá uma imagem na nossa cabeça que a gente não pode ser mais do que eles. Será? Será que foi para isso que os nossos pais nos criaram? Pra gente ser menos do que eles foram? Aí tu vai começar a pensar nas músicas. Eu tô tentando me lembrar da música do... Não vai me vir agora a música na cabeça. Mas de qualquer forma, de que os pais ganhavam mais, os avós ganhavam mais, aí os pais viviam do que os avós tinham construído, e aí tu vai ter menos ainda, sabe? Umas coisas como... Enfim, eu não vou conseguir lembrar o exemplo certinho, mas de qualquer forma, eu acredito que não seja isso. Claro que aqui é bom, se for o pessoal que estuda constelação sabe melhor do que eu, a gente tem que, sim, honrar os nossos pais, honrar os nossos antepassados, vendo eles como maior, mas maior na hierarquia familiar. Eu posso, sim, ganhar mais do que eles. E aí vocês vão perceber, provavelmente muitos de nós, a gente não ganha mais em função dessa crença que a gente tem em relação à família e nem percebe. Então, se eu ganho mais... O que eu vou fazer? Eu vou gastar mais para não ter mais do que, sabe? Umas coisas muito fora da casinha, assim, mas a gente faz. Tá? Então, vão pensando, vão refletindo. A ideia aqui é, de novo, né, dar uma chacoalhada aí na cabeça para fazer a gente começar... Não é cair ficha, né? Agora a gente diz que tá fazendo downloads. Então, fazer uns downloads aí e ir atualizando essas nossas crenças para que a gente realmente possa ser cada vez mais nós mesmos. Então, hoje o objetivo é a gente não continuar sendo e reproduzindo só o que os nossos pais foram. E claro que a gente tem muito dos nossos pais dentro de nós, não tem como negar, né? E aí agora eu vi a mensagem do Dudu ali e me lembrei que quando eu nasci, dizem, né, porque eu era muito pequena, não lembro disso, que quando eu nasci o médico falou que eu era a cara do pai. E eu acho que eu ainda tenho muito do meu pai, mas eu também tenho muito da minha mãe, e todos nós somos assim. Genética explica, mas é muito mais do que isso. Então, da gente realmente entender isso e aceitar. Fazer as pazes com os nossos pais também é importante, a gente não pode viver numa guerra eterna. Porque senão a gente nunca vai ter sucesso profissional, a gente nunca vai ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, porque a gente está negando uma parte de nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo,
outra provocação que eu queria fazer é: quanto da sua vida você passou sendo seu pai, embora estivesse resistindo de ser seu pai? E quanto você foi, né, e você passou sendo sua mãe, né, e embora estivesse resistindo de ser sua mãe. E aí tu nem percebe, né? Mas aí às vezes daqui um pouco chega alguém pra te dizer: ah, porque tu tá igual o teu pai, tu tá igual a tua mãe. E tu não percebe, mas tu tá reproduzindo os comportamentos deles. E não só os comportamentos, né? Mas também as dores que eles sentem, os problemas de relacionamento que eles têm, os problemas de finanças que eles têm e tantas outras coisas que a gente reproduz e não percebe. Então eu brinco que eu tenho a barriga parecida com a do meu pai, que eu estou honrando ele, mas esse tipo de honra não precisava, né? Enfim, então a gente faz muito isso sem perceber. Então a gente começar a cuidar o que é realmente nosso e o que é do outro, e eu sigo fazendo, né? Continuem refletindo. Quem tiver com papel e caneta, se for surgindo algum insight, alguma coisa, já vai anotando aí, tá? Pra vocês depois trabalharem isso com calma. Mas de qualquer forma, lembrem, né? O que é meu de fato? Que escolhas que eu tomo na minha vida que realmente fui eu que tomei? E quais eu tomo baseado nos ensinamentos que eu fui recebendo da minha família ao longo da minha vida? Tá? E aí vamos ver, que mais? Vão me contando aí o que vocês estão, que downloads vocês estão fazendo nesse momento, o que tá vindo aí pra vocês. Se quiserem, né? Fiquem bem à vontade. Essas crenças inconscientes influenciam na nossa vida. É isso mesmo, Liane. E como influenciam, muitas vezes a gente nem percebe, né? Mas então, assim, outra coisa que eu queria trazer aqui pra vocês. A gente falou que a gente é um presente pros nossos pais, né? Mas, e vocês já pararam pra pensar que presente eles são pra nós? Por que eu escolhi essas pessoas pra serem os meus pais? Que presente isso eles são pra nós? Isso também é uma coisa importante, a gente tem que ter essa gratidão, né, e perceber e reparar como é isso pra nós. Então, às vezes, mesmo que o pai ou a mãe não tenha sido tão legal assim, a gente aprendeu com eles. A gente aprendeu coisas, lições que nos tornaram mais fortes, que nos fizeram crescer, evoluir. E isso também é importante a gente reparar, a gente perceber, sentir internamente e ter gratidão por isso. Porque, sim, a gente escolheu vir nessa família com essas pessoas e tem muitas lições aí que a gente veio para aprender e que se a gente continuar negando, continuar brigando, né, com eles ou internamente, a gente não vai evoluir, a gente não vai dar os checks ali, marcar as missões que a gente cumpriu, porque a gente tem que ter essa consciência. Então pensa aí também um pouquinho que presente eu recebi escolhendo essas pessoas como meus pais. Pensa aí um pouquinho, respira fundo, sente, percebe. Que presente eu recebi escolhendo essas pessoas como meus pais? Tá? Eu dei um tempinho aí para vocês irem sentindo, realmente sentir, perceber tudo isso internamente, tá? E aí agora eu vou fazer mais algumas perguntas aqui para vocês também. Então, você vai reconhecer, por favor, que você criou uma realidade diferente do que apenas a que lhe foi dada quando criança? Você vai, por favor, reconhecer simplesmente o quanto você é extraordinariamente potente? Você vai reconhecer agora
que é a sua escolha, não a maneira como foi educado, que determina a sua vida e o seu viver? Tá? Fiquem na pergunta, não é para responder, tá? Então a Amanda aí falou evolução espiritual. Show de bola, né? E a gente só vai aprender, às vezes, apanhando. Não tem muito, né? Então eles sim, todos os pais foram um presente que talvez nesse momento a gente ainda não perceba, mas a partir dessas perguntas que a gente está fazendo hoje, a partir dessas reflexões que a gente está fazendo, isso vai começar a ficar mais claro. Dudu disse que ele recebeu o melhor deles. Com certeza, o melhor que os nossos pais podiam nos dar com as ferramentas que eles tinham, né? Às vezes não são os filhos que se parecem com os pais. Bianca. Às vezes não são os filhos que se parecem com os pais, mas os pais que se parecem com aquilo que eles vieram buscar. Que interessante, né? Então, a provocação que eu tinha para hoje era essa. Eu tenho mais duas coisas aqui para falar para vocês e eu vou abrir um pouquinho de tempo no final pra gente bater um papo, tá? Então, o que você gostaria de escolher agora como sua vida? Pensando em tudo que a gente conversou, analisando que, na verdade, muitas das decisões e das escolhas que a gente fez até o momento, até agora, não foram baseadas apenas no que a gente de fato queria. Que escolhas eu ainda posso tomar a partir de agora? Lembrando, né, quem não estava lá no início, a gente está entrando num mês 1, através da numerologia a gente estuda isso, que é o início de um novo ciclo. Então aproveitem esse momento para pensar que escolhas eu poderia tomar a partir de agora, baseada no meu querer e não dos outros. E lembrem-se de que quando você escolhe alguma coisa verdadeiramente, ninguém pode tirar isso de ti. Mas tem que ser verdadeiro. Então, pensem sobre isso, reflitam e passem a ser mais críticos na hora de tomar as decisões de vocês, na hora de fazer as escolhas. E percebam, eu estou escolhendo por mim ou baseado em todos os pontos de vista, em todas as conversas que eu tive ao longo da minha vida com outras pessoas. Para a live de hoje era isso. Eu vou abrir um pouquinho então. Agora eu quero saber se vocês querem me contar alguma coisa. Qual foi a reflexão que surgiu aí para vocês a partir dessa nossa conversa? Se vocês gostaram. Ou se eu falei algo muito maluco e vocês não entenderam, não acompanharam aí também serve. Amor, Dudu, que bom! Vou fazer mais perguntas. Essa é a ideia, Dudu. Pessoal aí também. Quanto mais perguntas a gente faz sem responder, lembrem, né, de ficar na pergunta, mais a gente consegue trazer as coisas para consciência e realmente tomar as decisões baseadas no nosso saber, no nosso querer. Vou assistir inteiro e escrever sobre minha reflexão sobre. Ah, show de bola, Amanda. Assiste de novo depois. E se não assistiram as outras lives, também assistam, viu? Tem bastante coisa aí pra refletir, coisas pra gente cada vez ter mais autoconhecimento e tomar as nossas decisões baseadas no nosso querer. Com certeza aprendi e aprendo muito com meus pais. Ah, isso aí, show de bola. Ai, muita coisa revirando aqui. Bah, Carol, mas é isso aí, né? A gente começa a trazer as coisas pra consciência e eu brinco, né, que é como se fosse uma faxina. A gente bota tudo pra fora em casa e aí depois vai arrumando. Tá tudo certo, se precisarem de alguma coisa aí, é só gritar, viu? É só me chamar depois inbox, não precisa
ficar remoendo sozinho, tá? E lembrando, guris, que as lives estão salvas. A de ontem ficou só no YouTube. Eu tenho um grupo no WhatsApp lá, onde eu coloquei, onde eu tô avisando sobre as lives. E eu tô devendo um material pro pessoal, mas eu vou colocar até amanhã. E na quarta-feira a live vai ser só no YouTube, não vai ser por aqui. Então quem ainda não tá no WhatsApp lá, não tá no meu grupo, me chama depois para poder adicionar, para poder avisar vocês sobre as lives, sobre os conteúdos e também sobre o curso que eu vou ministrar na outra semana. Mas aí eu vou compartilhar isso lá na quarta-feira com vocês. Tá? Acho que eu vou encerrando. Foi um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, é só me chamar, viu? Uma boa noite e novamente uma semana incrível para vocês. Um beijo!